A primeira vez que o encontrei, ele mal respirava. Um monte de pelo emaranhado e costelas expostas estava caído na beira da minha propriedade, onde a floresta de pinheiros começa a engolir o terreno desmatado. Chovia há 3 dias seguidos, transformando a terra num tapete encharcado que chiava sob as minhas botas gastas enquanto me aproximava da criatura. O vapor subia do seu corpo para o ar frio da manhã, o único sinal de que ele ainda estava vivo. Eu deveria ter chamado o controle de animais. Era o que qualquer outra pessoa em Blackwater Valley teria feito. Mas algo na forma como ele estava ali, vulnerável e quebrado, despertou em mim uma memória de outro dia chuvoso, anos atrás, quando ninguém parou para ajudar. Está tudo bem, sussurrei. A minha voz mal audível acima do suave tamborilar das gotas de chuva nas agulhas de pinheiro. Não vou magoar-te. A cabeça dele levantou-se ligeiramente com as minhas palavras, e eu congelei. Dois olhos brancos e leitosos fitavam vagamente na minha direção. Olhos cegos que não podiam ver-me, mas que de alguma forma pareciam olhar diretamente para a minha alma. Um grunhido baixo ressoou da sua garganta, mais por medo do que por agressividade. Reconheci aquele som. Eu mesma já o tinha feito. Metaforicamente falando, toda vez que alguém tentava aproximar-se desde que Daniel morrera, a minha avó diria que isso era um sinal. Ela sempre dizia: os animais escolhem-nos, não o contrário. O medalhão de prata que ela me deu no leito de morte pendia pesado no meu pescoço. Dentro dele havia um pedaço de papel com as suas últimas palavras para mim. A bondade para com os quebrantados cura o quebrantador. Eu nunca tinha entendido completamente o que ela queria dizer até aquele momento. Não podes ficar aqui, disse ao lobo, aproximando-me lentamente. E não posso deixar-te para morrer. Quando finalmente consegui convencê-lo a subir para a lona que eu tinha trazido do barracão. Ele era mais leve do que eu esperava. Leve demais para uma criatura do seu tamanho. O que quer que tivesse acontecido com ele, fosse doença, ferimento ou crueldade, tinha deixado-o desesperadamente desnutrido, e sua cegueira parecia relativamente recente. As cicatrizes ao redor dos olhos não estavam totalmente curadas. Levá-lo de volta para a minha cabana foi um processo lento e trabalhoso. Cada vez que eu puxava o trenó improvisado por um trecho particularmente acidentado, ele choramingava baixinho, e eu sussurrava palavras de conforto que provavelmente não faziam sentido para ele. Mas talvez, pensei, não fossem as palavras que importavam tanto, mas o tom. A promessa de que a dor não era tudo o que restava no seu mundo. A cabana tinha sido o meu refúgio por quase 2 anos. Depois de deixar a cidade e todas as suas memórias assombrosas para trás, dediquei-me de corpo e alma à renovação da antiga propriedade da família. Aninhada contra as montanhas, a quilômetros do vizinho mais próximo, era exatamente o tipo de isolamento que eu ansiava. Sem olhares curiosos, sem condolências sussurradas, sem ninguém a observar, enquanto eu lentamente me recomponha. Agora estava a trazer um animal selvagem para o meu mundo privado. Loucura, talvez? Mas ao limpar um espaço na despensa e forrá-lo com cobertores velhos, senti algo despertar dentro de mim que estava adormecido há muito tempo. Um propósito. Isto é temporário, disse-lhe enquanto o transferia gentilmente para a sua nova cama. Só até estares forte o suficiente para voltar para onde pertences. Os seus olhos cegos acompanhavam o som dos meus movimentos enquanto eu pegava água, antisséptico e os suprimentos básicos de primeiros socorros que mantinha à mão. Quando me aproximei para limpar as feridas dele, os lábios dele se curvaram para trás, revelando dentes impressionantes. Eu parei imediatamente. Eu entendo, eu disse suavemente. A confiança precisa ser conquistada. Eu vou esperar. Sentei-me de pernas cruzadas no chão a alguns metros de distância, simplesmente existindo no mesmo espaço, deixando-o se acostumar com o meu cheiro e a minha presença. Por fim, a cabeça dele baixou sobre as patas, embora a tensão nunca tenha saído completamente do corpo dele. Um certo progresso. Naquela noite, dormi no sofá em vez de na minha cama no andar de cima, sem querer deixá-lo sozinho num lugar estranho. Na escuridão, ouvi os seus movimentos ocasionalmente inquietos, o arranhar das garras no chão de madeira enquanto tentava orientar-se no seu mundo sem luz. Pouco antes do amanhecer, acordei e encontrei o silencioso e imóvel, com a respiração superficial. Por favor, não morras, sussurrei na escuridão antes do amanhecer. Aqui não.
não sob a minha vigilância. Já não se tratava apenas dele. Tratava-se também de mim. De provar que ainda era capaz de cuidar de algo até que recuperasse a saúde depois de ter falhado tão catastroficamente com o Daniel. A primeira semana foi difícil. Consegui convencê-lo a beber água misturada com eletrólitos e, por fim, a aceitar pequenos pedaços de carne cozida à distância. Nunca lhe toquei diretamente, respeitando a barreira invisível que ele estabeleceu. Todos os dias conversava com ele sobre coisas sem importância. O tempo, os pássaros lá fora, o livro que estava a ler, não porque ele entendesse, mas porque o silêncio tinha sido a minha única companhia por muito tempo, e falar em voz alta era como exercitar um músculo há muito tempo sem uso. Na segunda semana, ele já tinha recuperado forças suficientes para ficar de pé com as pernas trêmulas, explorando a entrada da casa com passos cuidadosos e o nariz atento. Expandiu seu território para incluir a cozinha e a sala de estar, removendo tudo o que era frágil ou perigoso. Ele movia-se com cada vez mais confiança, memorizando o layout até conseguir navegar sem esbarrar nos móveis. Era notável a rapidez com que se adaptou, a resiliência que demonstrou. Foi durante a terceira semana que notei a primeira mudança. Eu estava sentada no chão perto dele, lendo em voz alta o meu último romance policial. Quando olhei para ele e percebi um brilho diferente nos seus olhos, que antes eram brancos e opacos, vi agora um leve toque de cor emergindo no centro. Um âmbar quente que parecia brilhar à luz da lareira. "Os seus olhos!" exclamei, esquecendo por um momento que ele não podia me entender. "Eles estão a mudar." A sua cabeça inclinou-se ao ouvir a minha voz, as orelhas empinadas para a frente com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. Pela primeira vez desde que o encontrei, perguntei-me se poderia haver algo mais na sua cegueira do que uma simples lesão, algo quase sobrenatural. Mas rapidamente descartei o pensamento. Viver sozinha nas montanhas estava claramente a afetar a minha racionalidade. Com o passar dos dias, a transformação continuou. A película leitosa recuou ainda mais, revelando mais daquele tom dourado incomum. Às vezes, quando eu entrava numa sala, eu poderia jurar que ele estava a acompanhar os meus movimentos antes mesmo de eu fazer barulho. Mas isso era impossível, não era? Comecei a levá-lo para fora, mantendo-o numa guia improvisada feita de uma corda. No início, ele ficava perto das minhas pernas, nervoso no espaço aberto com seu terreno imprevisível. Mas, gradualmente, a sua confiança cresceu. Ele levantou o focinho ao vento, parecendo lembrar-se dos sentidos da sua vida antes da cegueira. Esses passeios tornaram-se o ponto alto dos meus dias. Vê-lo reconectar-se com o mundo natural era como testemunhar um renascimento. Na véspera da quarta semana, uma forte tempestade assolou o vale. Trovões estrondavam acima de nós e relâmpagos transformavam a noite em dia com flashes violentos. O lobo andava ansiosamente pela cabana, uivando a cada trovão. Sem pensar, sentei-me no chão e abri os braços. "Vem cá", disse gentilmente. "Está tudo bem." Para minha surpresa, ele veio e se acomodou ao meu lado, não chegando a tocar-me, mas perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor do seu corpo. Ficamos assim por horas, duas criaturas quebradas encontrando conforto na proximidade enquanto a tempestade rugia lá fora. Devo ter cochilado em algum momento, porque quando abri os olhos, a fraca luz da manhã entrava pelas janelas. A tempestade tinha passado, deixando para trás aquela quietude peculiar que se segue à fúria da natureza. Comecei a esticar os membros rígidos, mas congelei quando percebi que a cabeça do lobo agora repousava pesadamente no meu colo. De alguma forma, durante a noite, a última barreira entre nós se dissolveu. Com dedos trêmulos, estendi a mão e, pela primeira vez, toquei o pelo áspero entre as orelhas dele. Ele não recuou nem rosnou. Em vez disso, inclinou-se ligeiramente para a minha palma. Lágrimas brotaram dos meus olhos, inesperadas e avassaladoras. Um gesto tão pequeno de confiança, mas que abriu algo dentro de mim que eu mantinha fechado desde o funeral. "Obrigada", sussurrei, embora não tivesse a certeza se estava a agradecer a ele ou a força que o trouxera até mim. Mais tarde, naquela manhã, enquanto a luz do sol entrava pelas janelas da cozinha, eu estava a fazer café quando ouvi um som estranho atrás de mim. Não era bem um gemido nem um rosnado, mas algo entre os dois que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Virei-me lentamente. O lobo estava parado na porta, em posição alerta, com a cabeça erguida.
Mas foram os seus olhos que me tiraram o fôlego. A transformação estava completa. Onde a cegueira havia obscurecido a sua visão apenas algumas semanas antes, dois olhos dourados brilhantes agora me fitavam com uma consciência inconfundível. Não eram os olhos de um animal selvagem, mas algo completamente diferente. Algo que falava de sabedoria antiga e conhecimento impossível. Enquanto eu ficava paralisado de choque, o ar na sala parecia engrossar, a pressão aumentando como se uma tempestade estivesse se formando dentro da cabana. O lobo deu um passo à frente, depois outro, seus movimentos de repente fluidos e decididos. Quando ele estava a poucos metros de distância, sentou-se sobre os calcanhares e olhou diretamente nos meus olhos. Esperei 4 semanas, disse ele, sua voz profunda e áspera, como se a fala humana fosse uma roupa mal ajustada. 4 semanas para curar o que estava partido, para encontrar o que estava perdido. E agora vejo-te claramente, finalmente. A caneca de café escorregou dos meus dedos, estilhaçando-se no chão de madeira. És a minha companheira perdida, continuou ele. Aqueles olhos dourados nunca deixaram os meus. Aquela que procurei através do próprio tempo. E assim, tudo o que pensava saber sobre a minha existência tranquila e isolada estilhaçou-se como a caneca aos meus pés. Recuei até a minha coluna encostar na bancada da cozinha, o meu coração batendo tão violentamente que eu podia senti-lo na garganta. A sala inclinou-se ligeiramente e eu agarrei a borda da bancada para me equilibrar. Isto não está a acontecer, sussurrei mais para mim mesma do que para a criatura à minha frente. Estou a alucinar ou a sonhar. É isso. Ainda estou a dormir no chão depois da tempestade. O lobo. Não, não apenas um lobo. Algo completamente diferente. Fiquei perfeitamente imóvel. Aqueles olhos dourados observavam-me com uma paciência inquietante. Quando ele falou novamente, pude ver a forma estranha como a sua boca formava as palavras. Traços caninos que de alguma forma se adaptavam à fala humana. O teu cheiro de medo é forte, disse ele. Não quero assustar-te. Eu sabia quem tu eras desde o momento em que me encontraste, mesmo sem poder ver. Um riso histérico brotou do meu peito. Sabia quem eu era. Eu nem sei quem tu és. O que tu és? O meu nome é Tain, respondeu ele simplesmente, como se fosse a conversa mais normal do mundo. Sou o que a tua espécie chamaria de metamorfo. A minha verdadeira forma anda sobre 2 pernas. Mas fiquei preso nesta depois de um encontro com aqueles que temem o que não compreendem. Balancei a cabeça, o cabelo loiro caindo sobre o meu rosto. Empurrei-os para trás com dedos trêmulos. Metamorfos não são reais. São histórias, mitos, diz a mulher que está a cuidar de um lobo cego há 1 mês. Ele rebateu, e eu poderia jurar que havia um tom de diversão na sua voz. A tua avó sabia melhor. O medalhão que usas, ela compreendia os costumes antigos. A minha mão voou para o pingente de prata no meu pescoço. Como ele poderia saber sobre a minha avó, sobre o significado do seu presente? Eu nunca tinha falado sobre isso na presença dele. Pelo menos, achava que não. O que queres dizer com companheira desvanecida? Perguntei, agarrando-me à frase que mais me assustava. Não sou companheira de ninguém. Sou apenas alguém que encontrou um animal ferido. Fine inclinou a cabeça, um gesto tão reminiscente do seu comportamento de lobo que por um momento quase acreditei que tudo isso era uma alucinação elaborada, que o estresse e o isolamento finalmente tinham quebrado algo essencial na minha mente. Entre a minha espécie, existe um vínculo mais profundo do que o vosso conceito humano de amor, explicou ele. Um reconhecimento a nível da alma, raro, mesmo para nós. Vivi mais de 2 séculos à espera de sentir isso. 2 séculos, repeti fracamente. Nós envelhecemos de forma diferente, disse ele, como se isso fosse um detalhe menor. Quando fui atacado e fiquei cego, estava a seguir um rasto que me chamava há meses. O teu rasto, embora eu ainda não compreendesse o que isso significava. O ataque deixou-me vulnerável, incapaz de voltar à forma humana enquanto curava. E então encontraste-me. Afundei-me lentamente no chão, sem me importar com a cerâmica quebrada e o café derramado à minha volta. Isto não podia estar a acontecer. E, no entanto, não tinha havido momentos nas últimas semanas em que senti algo em comum? A forma como a sua recuperação parecia quase milagrosa.
o estranho conforto que encontrei na sua presença, apesar da irracionalidade de abrigar um predador selvagem. Digamos, hipoteticamente, que eu acredito em tudo isso, disse eu cuidadosamente. O que exatamente esperas de mim? Por enquanto, nada, respondeu Time. Não era para descobrires a minha natureza dessa forma. O vínculo funciona melhor quando aceito livremente, não forçado pelas circunstâncias. Então, por que me contaste? Porque não partiu assim que ficou curado? A minha voz falhou na última palavra, traindo a dor inesperada que a ideia da sua partida me causava. Porque os caçadores que me fizeram isto ainda estão por aí, disse ele com um tom mais sombrio. E agora que me ajudou, o seu cheiro está misturado com o meu. Eles também podem rastreá-la. Um arrepio percorreu a minha espinha, que nada tinha a ver com o ar da manhã. Caçadores? Que caçadores? Existem aqueles que sabem sobre a minha espécie e nos veem como abominações, ou pior ainda, como troféus a serem colecionados. As orelhas dele achatadas contra o crânio. Um lembrete visual de sua natureza dual. O homem que os lidera, Sullivan, vem caçando a minha matilha há décadas. A sua família transmitiu a vingança por gerações. O nome não significava nada para mim, mas a ideia de ser caçada fez um medo frio percorrer a minha pele. Pensei na minha cabana isolada, a quilômetros de qualquer vizinho, outrora um santuário, agora potencialmente uma armadilha. Então, o que acontece agora? Perguntei, surpreendendo-me com a firmeza da minha voz. O olhar de Fine suavizou-se ligeiramente. Agora vou proteger-te enquanto a minha força regressa totalmente, e depois, se estiveres disposta, levo-te para conhecer a minha alcateia. Eles podem ajudar a manter-te em segurança até que Sullivan e os seus caçadores sejam eliminados. A tua alcateia? Repeti entorpecida. Há mais como tu, não exatamente como eu. Cada metamorfo tem a sua própria natureza, a sua própria história, mas sim, há outros que partilham a existência dupla. Eles têm me procurado desde que desapareci. Fechei os olhos, tentando processar tudo. Quando me mudei para essa cabana remota, estava à procura de uma fuga de um mundo que me tinha tirado tudo. A morte de Daniel tinha me deixado vazia. Um fantasma movendo-se pelos movimentos da vida. Cuidar do lobo ferido, do Tyne, tinha sido a primeira coisa a fazer-me sentir algo real novamente. E agora essa revelação impossível ameaçava puxar-me de volta para uma realidade ainda mais complexa e perigosa do que aquela da qual eu tinha fugido. Preciso de tempo, disse finalmente, abrindo os olhos para encontrá-lo, ainda a observar-me atentamente. Isso é demais. Tempo é algo que posso dar-te, respondeu ele. Mas não muito. Minha força retorna a cada dia, e com ela, minha capacidade de mudar de forma. Em breve poderei assumir a forma humana novamente. E quando isso acontecer, os caçadores de Sullivan sentirão o aumento de poder. Eles têm maneiras de rastrear essas coisas. A implicação era clara. A nossa estranha coexistência estava a funcionar em contagem decrescente. O pensamento deveria ter me aterrorizado completamente. No entanto, por baixo do medo, escondia-se outra coisa, um lampejo de expectativa. Podes? Hesitei, sem saber como formular uma pergunta tão absurda. Podes mostrar-me a tua forma humana? Quero dizer, Tinei abanou a sua enorme cabeça. Ainda não. A transformação requer energia. Ainda estou a reconstruir-me, mas em breve. Dentro de dias, talvez. Uma estranha decepção tomou conta de mim, seguida imediatamente por vergonha. O que estava a acontecer comigo? 24 horas atrás, eu estava a cuidar do que pensava ser um lobo cego. Agora, estava desapontado por não poder ver o homem que ele afirmava se tornar. Levantei-me com cuidado, evitando os cacos da caneca quebrada. Vou limpar isto e depois preciso pensar sozinho. Claro, disse ele, afastando-se para me dar espaço. Estarei aqui quando estiver pronta para conversar mais. A naturalidade da nossa conversa, como se fôssemos simplesmente colegas de quarto a resolver um pequeno desentendimento, em vez do que quer que fosse isto, pareceu-me tão absurda que quase ri novamente. Em vez disso, ocupei-me a varrer os cacos de cerâmica, grata pela tarefa mundana que me mantinha com os pés no chão. Ao longo do dia, movi-me pela cabana com Faim a manter uma distância respeitosa, mas nunca longe da minha vista. Apanhei-o a observar-me com aqueles olhos dourados, que agora pareciam ter uma profundidade infinita que eu não tinha notado antes.
Ou eles sempre estiveram lá, e eu simplesmente não tinha o contexto para entender o que estava a ver? Ao anoitecer, retirei-me para a varanda com um cobertor e um copo de vinho, olhando para a floresta que de repente parecia menos um refúgio e mais um reino misterioso que guardava segredos que eu nunca tinha imaginado. A temperatura baixou com o sol, mas eu agradeci o frio na minha pele corada. Passos atrás de mim, patas almofadadas em tábuas de madeira, anunciaram a sua presença. Sem me virar, perguntei: quantos outros existem? Como você, quero dizer. Menos do que existiam antes, respondeu Tyne, sentando-se ao lado da minha cadeira de balanço. O meu bando tem 18 membros. Somos um dos maiores que restam. E todos eles se transformam entre humanos e lobos. Sim, embora alguns tenham mais controle do que outros, os mais jovens têm dificuldades durante as luas cheias. Os mais velhos entre nós podem se transformar à vontade, independentemente dos ciclos lunares. Tomei um longo gole de vinho. E essa coisa de companheiro? Como funciona? Todos da sua espécie têm um? Não, disse ele, e ouvi algo como reverência na sua voz. A maioria nunca encontra o seu verdadeiro companheiro. Eles formam laços de companheirismo, de lealdade ao bando, mas o único reconhecimento profundo que senti foi com você. É raro o suficiente para ser considerado uma lenda, mesmo entre o meu povo. Mas como posso ser sua companheira? Insisti. Não sou como você, sou apenas humana. O vínculo de companheirismo não segue as linhas das espécies. Então ele explicou. É mais antigo do que qualquer um dos nossos tipos. Uma magia da época em que todas as fronteiras eram mais tênues. Alguns acreditam que é a maneira da natureza fortalecer as linhagens, introduzindo nova vitalidade. Quase me engasguei com o vinho. Linhagens? Não pode estar a sugerir isso a sério. Não estou a falar de preocupações imediatas, disse ele rapidamente. E se os lobos pudessem corar, acho que ele teria corado. O vínculo é, acima de tudo, uma conexão de espíritos. O resto seria sua escolha. Sempre. O esclarecimento pouco ajudou a acalmar a súbita agitação no meu peito. Mudei de assunto. Esses caçadores, como eles rastreiam a sua espécie? O comportamento de Fine mudou, com tensão irradiando do seu corpo. Eles usam uma combinação de magia antiga e tecnologia moderna. Feitiços de sangue que podem detectar metamorfos quando mudamos de forma. Imagens térmicas que identificam as nossas assinaturas de calor únicas. E às vezes eles usam aqueles de nós que capturaram para rastrear outros. A menção casual à captura fez o gelo correr nas minhas veias. Foi isso que fizeram contigo? Capturaram-te? Tentaram. Ele rosnou, o som ressoando profundamente no seu peito. Usaram armas com infusão de prata para me enfraquecer e um ritual para me cegar temporariamente, para me impedir de encontrar o caminho de volta para a minha alcateia, mas subestimaram a minha resiliência. Fugi antes que pudessem me prender, embora os ferimentos me deixassem vulnerável. Foi quando me encontraste. Lembrei-me daquela manhã chuvosa que parecia ter sido há uma vida atrás. Estavas tão fraco. Achei que pudesses morrer. Provavelmente teria morrido sem os teus cuidados, ele reconheceu. A cegueira foi a pior parte. Um feitiço projetado para desorientar e incapacitar. Mas eles não contaram contigo, comigo. O que queres dizer? O toque de um companheiro desvanecido pode curar feridas que, de outra forma, seriam fatais para a minha espécie. Thine disse suavemente. Cada vez que te aproximavas, cada vez que falavas comigo, ou cuidavas das minhas necessidades, a tua presença neutralizava a magia deles sem que tu soubesses. As implicações me deixaram atordoada. Então, não te encontrei por acaso. Não há acidentes neste mundo, apenas padrões que ainda não reconhecemos. Ele respondeu, ecoando um sentimento que a minha avó costumava expressar. A comparação causou-me um arrepio que nada tinha a ver com o frio da noite. A noite já havia caído completamente. A floresta à nossa volta estava viva, com o canto dos grilos e uivos ocasionais à distância, que de repente ganharam um novo significado. Fine responderia se eu lhe pedisse. A sua voz se juntaria àquelas que chamavam na escuridão, anunciando a sua presença para outros da sua espécie. O que acontecerá quando você voltar ao normal? Perguntei em vez disso. Você se lembrará de ter sido um lobo, lembrar-se de todo este tempo que passamos juntos. De cada momento, ele assegurou-me.
O lobo não está separado do homem, são aspectos do mesmo ser. A minha consciência, os meus sentimentos, permanecem constantes independentemente da forma. Sentimentos. A palavra pairou entre nós, carregada de implicações que nenhum de nós parecia pronto para abordar diretamente. Está a ficar tarde, disse finalmente, levantando-me da cadeira. E aparentemente, ambos temos muito a preparar para os próximos dias. Fine acenou com a cabeça, aqueles olhos dourados, luminosos na escuridão. Descanse. Eu ficarei de vigia esta noite, Zeytion. A promessa casual de proteção não deveria ter me confortado tanto quanto confortou. No entanto, enquanto subia as escadas para o meu quarto, deixando-o lá embaixo pela primeira vez desde a sua revelação, senti-me estranhamente segura sabendo que ele estava a guardar a casa. O meu último pensamento antes de adormecer foi uma pergunta. Eu o tinha salvado? Ou ele de alguma forma tinha me salvado da meia-vida que eu vivia desde a morte de Daniel? O amanhecer surgiu com um brilho incomum na manhã seguinte, a luz do sol entrando pela janela do meu quarto com uma intensidade quase dolorosa. Estiquei-me debaixo das cobertas, momentaneamente desorientada pelo sono profundo que tive. Sem pesadelos, sem acordar suada e com o nome de Daniel nos lábios, apenas um sono profundo e repousante pela primeira vez em anos. À medida que a consciência regressava por completo, o mesmo acontecia com a memória da revelação impossível do dia anterior. Sentei-me abruptamente. Thine, o metamorfo, o meu aparente companheiro desaparecido. Tinha sido tudo uma alucinação induzida pelo stress? O som de algo pesado a cair no andar de baixo respondeu à minha pergunta antes mesmo de eu a formular completamente. Atirei os cobertores para trás e corri para a porta, com o coração a bater forte. Thane, chamei, correndo em direção às escadas. O que estava a acontecer? A resposta dele veio como um som estrangulado, meio grunhido, meio grito humano, que fez o medo tomar conta de mim. Quando cheguei ao último degrau, vi-o no meio da sala, o corpo contorcido em uma dor que parecia agonizante. Os olhos dourados agora brilhavam com um fogo interno que parecia quase brilhante demais para olhar diretamente. Fique longe, ele conseguiu avisar, com a voz mais grave e áspera do que antes. Está a acontecer. A transformação está a chegar muito cedo. Congelei no degrau mais baixo, incapaz de desviar o olhar da transformação que se desenrolava diante de mim. O corpo de Thane parecia ondular, a própria estrutura dos seus ossos mudando visivelmente sob o pelo. A sua coluna alongou-se com uma série de estalos nauseantes que fizeram o meu estômago revirar. No entanto, apesar do meu horror, não consegui recuar. Algo primitivo manteve-me presa ao local, testemunhando o que poucos humanos já tinham visto. O que posso fazer? Sussurrei, minha voz quase inaudível por causa da respiração ofegante dele. Ele não podia responder agora, perdido nas convulsões da mudança. Suas patas dianteiras esticaram-se, os dedos alongando-se onde antes havia apenas pés almofadados. A pelagem espessa começou a recuar em manchas, revelando a pele pálida por baixo. Cobri a boca com a mão, dividida entre o fascínio e o instinto de fugir de algo tão fundamentalmente antinatural. O processo pareceu durar uma eternidade e meros segundos. Quando finalmente parou, um homem nu estava deitado enrolado no chão da minha sala, o corpo brilhando de suor, tremores ainda percorrendo os seus músculos recém-formados. Cabelo escuro, quase preto, caía sobre um rosto que permanecia parcialmente escondido contra o piso de madeira. Por vários segundos, nenhum de nós se moveu. Então, lentamente, ele se levantou para uma posição sentada e eu vi seu rosto claramente pela primeira vez. Ele era lindo de uma forma que me tirou o fôlego. Traços perfeitos demais para serem inteiramente humanos. Os mesmos olhos dourados agora estavam em um rosto que parecia esculpido, em vez de natural. Maçãs do rosto salientes, um queixo forte escurecido pela barba por fazer e lábios que se curvavam ligeiramente, mesmo em repouso. Ele parecia ter cerca de 30 anos, embora, se o que ele me dissera sobre a longevidade dos metamorfos fosse verdade, ele pudesse ser décadas ou até séculos mais velho. De repente, percebi que estava a olhar fixamente e desviei o olhar. As minhas bochechas ardiam. Vou buscar-lhe algumas roupas. Corri de volta para o andar de cima e vasculhei as caixas no quarto de hóspedes até encontrar algumas coisas do Daniel
das quais não tinha conseguido me desfazer. A dor que esperava sentir ao tocá-las novamente era surpreendentemente fraca. Um fantasma de tristeza, em vez de toda a sua força. Escolhi um par de calças de moletom e uma camiseta que poderiam servir no corpo mais largo de Tyne. Depois voltei para baixo com os olhos cuidadosamente fixos no chão. Aqui, disse, estendendo-as sem olhar diretamente para ele. Obrigado, respondeu ele. A sua voz, agora totalmente humana, ainda carregava a mesma ressonância a qual eu me acostumara. O som do tecido farfalhando me indicou que ele estava a vestir-se. Pode olhar agora. Quando levantei os olhos, encontrei-o de pé, com as calças de treino vestidas, mas a t-shirt ainda agarrada numa mão. A visão do seu torso nu, marcado por várias cicatrizes longas que pareciam marcas de garras nas costelas, fez-me sentir um calor inesperado. Desculpa, disse ele, reparando na minha expressão. A transformação nunca é indolor, mas esta foi particularmente difícil. O meu corpo não estava totalmente preparado. Por que é que aconteceu agora? Disseste que demoraria dias. Ele puxou a camiseta por cima da cabeça, fazendo uma careta de dor. Eu senti-os, os caçadores, tão mais perto do que eu pensava, rastreando mais rápido do que o esperado. O medo percorreu-me, agudo e frio. Aqui, eles estão a vir para cá. Não imediatamente, mas em breve. Dentro de um dia, talvez dois. Ele passou a mão pelo cabelo escuro, um gesto estranhamente vulnerável. A transformação era um mecanismo de defesa. A maneira do meu corpo se preparar para a ameaça. Afundei-me no sofá, tentando processar esse novo desenvolvimento. Fine permaneceu de pé, sua postura revelando desconforto com sua nova forma. É difícil ser humano novamente depois de tanto tempo como lobo? Ele flexionou os dedos, estudando-os com uma leve careta. Requer adaptação. As sensações são diferentes, mais agudas em alguns aspectos, mais embotadas em outros. Observei-o a mover-se cautelosamente pela sala. O seu andar a tornar-se mais suave a cada passo, à medida que se reacostumava ao movimento bípede. Havia algo profundamente íntimo em testemunhar esse processo, como ver alguém a aprender a andar novamente após uma lesão. Deveria comer alguma coisa, disse eu, lembrando-me de repente do meu papel de cuidadora. A transformação deve exigir energia. Sim, ele concordou, seguindo-me até a cozinha. Mais do que imagina, comecei a preparar um pequeno almoço substancial. Ovos, bacon, torradas. Eu estava hiperconsciente da presença dele atrás de mim. A normalidade doméstica de cozinhar enquanto uma criatura mítica estava sentada na minha mesa de cozinha me impressionou novamente com o seu absurdo. Há quanto tempo você mora daqui sozinha? Perguntou ele, quebrando o silêncio. Eu quebrei os ovos numa tigela, concentrando-me na tarefa. Quase 2 anos. Depois que Daniel, meu noivo, morreu, eu não consegui mais ficar na cidade. Tudo me fazia lembrar dele. Lamento a sua perda, disse Tain, e a sinceridade simples na sua voz fez a minha garganta apertar. Cancro? Perguntei sem que ele tivesse perguntado. Foi rápido, pelo menos 4 meses desde o diagnóstico até ao fim. Mal tínhamos começado a planear o casamento. Não falava sobre Daniel com ninguém há meses. No entanto, ali estava eu a partilhar a minha dor mais profunda com um estranho que já não era bem um estranho. O luto muda-nos, observei silenciosamente. Remodela as nossas almas. Vivi o suficiente para perder muitos entes queridos. Virei-me para olhar para ele, impressionada com a tristeza antiga nos olhos que pareciam tão jovens. Quantos anos tem realmente? Pela contagem humana, 243 anos, respondeu ele. Na verdade, sou jovem entre os da minha espécie. O nosso alfa tem quase 500 anos. Os ovos quase escorregaram das minhas mãos. 500 anos. Como isso é possível? A natureza dual prolonga a nossa vida. O lobo cura o que mataria o humano. A mente humana preserva o que seria perdido pelo instinto animal. Ele aceitou o prato que lhe ofereci, acrescentando: embora possamos morrer por violência suficiente, ou por escolha, quando os séculos se tornam pesados demais para suportar, sentei-me à sua frente, com o meu apetite diminuído por essa conversa casual sobre uma existência de séculos. E esses companheiros desvanecidos que mencionaste, eles vivem tanto tempo? Algo passou por seu rosto? Hesitação, talvez. Às vezes, o vínculo pode prolongar a vida humana,
embora não até a medida total dos anos de um metamorfo, mas isso é raro. A implicação pairou entre nós. Mesmo que eu aceitasse essa conexão bizarra entre nós, eu acabaria envelhecendo e morrendo, enquanto ele permaneceria. O pensamento me causou uma dor peculiar que eu não conseguia definir. Por que eu? Perguntei de repente. O que faz de alguém um companheiro desvanecido? Há algo de especial em mim que eu não sei? Fine pousou o garfo, considerando seriamente a pergunta. As histórias antigas falam de almas complementares, indivíduos cujas naturezas essenciais se equilibram perfeitamente. Além disso, ele encolheu os ombros. É um dos grandes mistérios, mesmo para nós. Só sei que desde o momento em que te aproximaste de mim na chuva, algo em mim reconheceu algo em ti. Ele estendeu a mão sobre a mesa, hesitando um pouco antes de os seus dedos tocarem os meus. Percebo como isto deve ser assustador. Como parece impossível. Não espero que aceites nada disso. Certamente não imediatamente. Afastei-me ligeiramente, sem estar preparada para um contacto que agora tinha um significado tão carregado. Esses caçadores que mencionaste, conta-me mais sobre eles. O que exatamente estamos enfrentando? A mudança de assunto não foi sutil, mas aceitei-a com elegância. Sullivan vem de uma linhagem de caçadores que remonta a várias gerações. Eles acreditam que os metamorfos são abominações, criaturas antinaturais que perturbam a ordem divina. Mas há mais do que fervor religioso. Eles colhem partes de nossos corpos, dentes, garras, corações, acreditando que possuem propriedades mágicas, e às vezes estão certos. O meu estômago revirou-se com a descrição casual de tal barbárie. Isso é horrível. O mundo natural sempre foi cruel, disse ele sem emoção aparente. Apenas desenvolvemos justificativas mais elaboradas para a nossa natureza predatória. O distanciamento filosófico em seu tom me lembrou nitidamente a sua perspectiva desumana, de séculos vividos, observando a crueldade da humanidade evoluir para formas cada vez mais sofisticadas. Então, qual é o nosso plano? Perguntei, trazendo-nos de volta às preocupações imediatas. Mencionaste levar-me para a tua alcateia. Sim, continua a ser a opção mais segura. O meu território fica a cerca de 65 quilômetros a norte, nas profundezas das montanhas, onde os humanos raramente se aventuram. O meu povo pode proteger-te enquanto lidamos com o Sullivan. E depois do que acontecer, depois de lidarmos com esses caçadores? Não consegui perguntar diretamente se ele pretendia matá-los. O olhar dourado de Fine fixou-se no meu. Isso dependeria inteiramente de ti. O vínculo de serva não cria obrigação, apenas possibilidade. Tu serias livre para voltar à tua vida aqui, se fosse essa a tua escolha. A ideia de voltar à minha existência solitária depois de tudo isso deveria ter sido reconfortante, uma promessa de eventual retorno à normalidade. Em vez disso, deixou-me com uma sensação estranha de vazio. Devemos partir hoje, continuou ele, levantando-se da mesa. Leve apenas o que é indispensável. Viajaremos a pé pela floresta. Assim, haverá menos hipóteses de sermos vistos. A pé? 40 quilômetros. Olhei para ele incrédula. Isso levaria dias. Um sorriso surgiu no canto da sua boca, transformando as suas feições. Para os humanos, talvez. Posso carregar-te na forma de lobo durante grande parte do caminho. Chegaremos ao meu território ao anoitecer de amanhã, se partirmos dentro de 1 hora. A afirmação casual das suas habilidades sobrenaturais lembrou-me mais uma vez o quão pouco eu realmente sabia sobre ele, sobre do que ele era capaz. Eu tinha testemunhado a sua transformação, alimentado-o à minha mesa. No entanto, ele continuava fundamentalmente misterioso. Preciso. Apontei vagamente para o andar de cima, subitamente oprimida. Fazer as malas, pensar. Ele acenou com a cabeça, com compreensão nos olhos. Leva o tempo que precisares. Eu fico de vigia. No meu quarto, movia-me em piloto automático, colocando o essencial numa mochila, enquanto a minha mente corria. Há 24 horas, a minha maior preocupação era se a visão do lobo se recuperaria totalmente. Agora, preparava-me para fugir de caçadores assassinos, com um homem que passara semanas como animal aos meus cuidados. A minha mão roçou o medalhão da minha avó quando peguei numa camisola. Parei, lembrando-me das palavras de Tyne. A tua avó sabia melhor. Ela compreendia os costumes antigos. Será que ela sabia? Teria havido sinais durante a minha infância que eu não percebi ou esqueci?
Sempre atribuía as suas histórias sobre espíritos da floresta e magia antiga às fantasias encantadoras de uma velha de outra época. Agora, eu me perguntava para que mais ela poderia ter tentado me preparar. Quando voltei para baixo, com a mochila a tiracolo, Fine estava de pé junto à janela, em posição de alerta. Ele tinha enrolado as mangas da t-shirt de Daniel até os cotovelos, revelando antebraços musculados. Virou-se quando me aproximei, os olhos dourados avaliando-me. Pronta? Perguntou ele simplesmente. Acenei com a cabeça, embora pronta fosse talvez a coisa mais distante do que eu sentia. Tão pronta quanto eu jamais estaria. Deixar a minha cabana parecia abandonar o último resquício da minha vida anterior. Fiquei na varanda, com as chaves na mão, olhando para a porta desgastada que eu mesma pintei durante aquele primeiro verão de solidão. Atrás dela estava o santuário que eu havia criado, o lugar onde eu lentamente comecei a me curar. Podemos voltar, disse Fine suavemente, percebendo a minha hesitação. Quando for seguro, acenei com a cabeça, incapaz de falar devido ao aperto repentino na garganta. Com movimentos deliberados, tranquei a porta e coloquei a chave no bolso. Um gesto de fé de que realmente haveria uma viagem de regresso. Fine conduziu-nos em direção à trilha na extremidade norte da minha propriedade, com movimentos fluidos e confiantes de uma forma que não tinham sido antes. A cada passo na floresta, ele parecia ficar mais à vontade na sua pele humana, como se a proximidade com a natureza estivesse a restaurar algo essencial nele. Preciso de me transformar novamente em breve, explicou ele enquanto navegávamos pela vegetação cada vez mais densa. Assim, avançaremos mais rápido e poderei rastrear melhor qualquer ameaça. A menção casual à sua transformação causou-me uma onda de ansiedade. Dói sempre? Ele olhou para trás com uma expressão mais suave. Menos quando é voluntário. A transformação forçada desta manhã foi excepcionalmente dolorosa. Caminhamos em silêncio por mais 1,5 km, com a floresta ficando cada vez mais densa ao nosso redor. Por fim, Thine parou numa pequena clareira e virou-se para mim. Estamos longe o suficiente de qualquer trilho de caminhada, disse ele. Devo mudar-me agora. Acenei com a cabeça, sem saber para onde olhar ou o que fazer. Apesar de já ter testemunhado a sua transformação uma vez, senti-me subitamente tímida com a perspectiva de vê-la novamente, especialmente agora que ele estava totalmente consciente e ciente da minha presença. Talvez seja melhor virar-te, sugeriu ele com um toque de diversão. As roupas não vão sobreviver à transformação. Senti as bochechas a arderem e virei-me rapidamente de costas. O som do tecido a farfalhar indicava que ele estava a despir-se. Fixei o olhar num pinheiro próximo, estudando a sua casca com uma intensidade desnecessária. Não vai demorar muito, disse ele, a voz já a mudar, tornando-se mais grave, naquele tom estranho entre humano e animal. Mantive os olhos desviados quando os sons começaram. O estalo dos ossos realinhando-se, o deslizar úmido dos tecidos remodelando-se e os gemidos guturais e baixos que fizeram o meu estômago apertar em simpatia. Quando o silêncio finalmente caiu, arrisquei um olhar por cima do ombro, onde Thane, o homem, estava momentos antes. Thane, o lobo, agora esperava, seus olhos dourados a única característica inalterada na transformação. Ele parecia maior do que eu me lembrava, seu pelo preto mais brilhante, sua postura mais poderosa. Talvez fosse simplesmente porque agora eu o via com uma nova compreensão, não como um animal ferido, mas como um ser que havia escolhido essa forma. Ele deu um passo em minha direção, cutucando minha mão com o focinho. O gesto era surpreendentemente íntimo, agora que eu sabia que a consciência por trás daqueles olhos era plenamente consciente, plenamente humana em sua complexidade. E agora? Perguntei, minha voz soando fraca na vastidão da floresta. Fine afastou-se alguns passos, depois olhou para mim com expectativa. Quando não o segui imediatamente, ele voltou e gentilmente segurou a ponta da manga da minha jaqueta entre os dentes, puxando-me para o seu lado. Queres que eu monte nas tuas costas? Perguntei incrédula. Ele abaixou a sua enorme cabeça no que só poderia ser interpretado como um aceno. Isso é mesmo possível? Quero dizer, és grande para um lobo, mas eu não sou exatamente pequena. O olhar que ele me lançou foi tão claramente desinteressado que quase ri, apesar da minha ansiedade. Ele cutucou-me novamente, com mais insistência. Tudo bem, murmurei, aproximando-me dele com cautela.
Mas e se eu te magoar? Antes que eu pudesse terminar, ele abaixou-se no chão, deixando sua intenção inconfundível. Respirando fundo, eu cuidadosamente montei nas suas costas, os dedos tentando passar pela pelagem espessa nos seus ombros. Assim, sussurrei. A sua única resposta foi levantar-se suavemente, ajustando-se ligeiramente para equilibrar o meu peso. Eu suspirei, apertando o meu aperto reflexivamente, ao sentir o poder dos músculos a moverem-se debaixo de mim. Ele deu alguns passos experimentais, aparentemente sem se incomodar com a minha presença nas suas costas. Isto é loucura, disse para mim mesma. Absolutamente loucura. Fine emitiu um som suspeitosamente parecido com uma risada profunda na garganta. Então, sem mais avisos, começou a se mover. O que começou como uma caminhada rapidamente acelerou para uma corrida suave e saltitante que devorava o chão da floresta sob nós. Eu me agarrei a ele, meu corpo gradualmente aprendendo a se mover com ele, em vez de contra ele. O mundo se transformou em listras verdes e marrons, enquanto ele navegava por caminhos invisíveis aos olhos humanos, abaixando-se sob galhos baixos e saltando sobre troncos caídos com uma graça sobrenatural. O terror inicial da velocidade deu lugar a algo inesperado. Euforia. O vento soprou meu cabelo para trás do rosto, trazendo o aroma rico de pinheiro e terra. A luz do sol se espalhava pela copa das árvores acima, criando padrões que se moviam e dançavam pelo pelo escuro de Tain. Pela primeira vez em anos, senti-me verdadeiramente viva, todos os meus sentidos aguçados pela pura impossibilidade do que estávamos a fazer. Viajamos assim durante horas. Fine mantinha um ritmo que teria exaurido qualquer lobo natural. Ocasionalmente ele a abrandava, levantando o nariz para testar o ar ou inclinando a cabeça para ouvir sons distantes que eu não conseguia perceber. Durante essas pausas, eu deslizava de suas costas para esticar as pernas doridas, tomando cuidado para nunca me afastar muito dele. No final da tarde, o terreno mudou drasticamente. Agora estávamos a subir, a floresta dando lugar a um terreno mais íngreme e rochoso que indicava o verdadeiro início das montanhas. Fine navegava pela paisagem cada vez mais desafiadora, com a confiança de quem retorna a um território familiar. Durante uma das nossas breves paragens para descanso, tirei uma garrafa de água da minha mochila e bebi com sede antes de oferecer um pouco na palma da minha mão para ele beber. Ele lambeu a água com gratidão, os seus olhos dourados nunca saindo do meu rosto. "Estamos a chegar perto?" perguntei, embora soubesse que ele não poderia responder nessa forma. Ele bufou suavemente, apontando com o focinho para o pico que ainda se erguia à nossa frente. Ainda não, mas estávamos a progredir. Quando o crepúsculo começou a cair à nossa volta, Fine levou-nos a uma pequena caverna na encosta da montanha. Era rasa, mas seca, oferecendo proteção contra as intempéries e uma posição defensável. Ele indicou que eu deveria entrar primeiro, depois seguiu-me, posicionando-se perto da entrada, onde poderia monitorizar qualquer aproximação. A temperatura estava a cair rapidamente com o pôr do sol, e eu tremi, tirando uma camada extra da minha mochila. Fine olhou para mim com o que parecia ser preocupação, depois surpreendeu-me ao aproximar-se, enrolando o seu corpo quente à volta do meu, onde eu estava sentada contra a parede da caverna. "Oh", disse eu suavemente, surpreendida pelo gesto. "Obrigada." O calor partilhado era prático, disse a mim mesma, nada mais. No entanto, não podia negar o estranho conforto que encontrava na sua proximidade, no ritmo constante da sua respiração e no peso sólido dele contra o meu lado. Apesar da total estranheza da nossa situação, senti-me mais segura do que em anos. Quando a escuridão total desceu, as orelhas de Fine de repente se ergueram, o seu corpo ficando tenso ao meu lado. Um grunhido baixo ressoou no seu peito, quase inaudível, mas inconfundível no seu aviso. "O que é?" sussurrei. O medo instantaneamente voltou. Os caçadores. Ele levantou-se, movendo-se para a entrada da caverna com graça silenciosa. Segui-o, mantendo-me perto dele enquanto ele espreitava a noite. Por vários longos momentos ficamos parados. A atenção de Time fixou-se em algo que eu não conseguia perceber. Então, da escuridão além, veio um som em resposta, um uivo de lobo, assustadoramente belo no ar noturno. A postura de Fine mudou imediatamente, a tensão desaparecendo. Ele virou-se para mim,
tocando a minha mão de forma tranquilizadora antes de olhar novamente para a escuridão. Um segundo uivo juntou-se ao primeiro, depois um terceiro, criando um coro assustador que ecoou pelas montanhas. Para minha surpresa, Tain jogou a cabeça para trás e respondeu, sua voz elevando-se para se juntar às outras num chamado que me causou arrepios na espinha. A tua alcateia? Perguntei, começando a entender. Ele abaixou a cabeça em confirmação, depois gesticulou com o focinho para que eu ficasse onde estava enquanto ele se afastava a alguns metros da entrada da caverna. Lá ele esperou, olhos dourados brilhando na escuridão enquanto três formas se materializavam das sombras. Lobos? Não, metamorfos se moveram para a pequena clareira diante do nosso abrigo. Mesmo para os meus olhos inexperientes, eles pareciam diferentes dos lobos comuns, maiores, com uma consciência sobrenatural em suas posturas. Eles se aproximaram de Tain com cautela, trocando sensações e vocalizações silenciosas que pareciam quase uma conversa. Eu permaneci na entrada da caverna, com o coração batendo forte enquanto o reencontro se desenrolava. Após vários minutos do que parecia ser uma comunicação intensa, ele se virou e acenou para mim com um gesto da cabeça. Quer que eu vá até aí? Perguntei nervosamente. Os seus olhos dourados mantiveram os meus fixos, um convite claro. Engolindo o meu medo, saí do abrigo da caverna para a luz da lua, onde os 4 lobos esperavam. Os recém-chegados olharam para mim com vários graus de curiosidade e desconfiança. O maior, um lobo cinzento com o focinho marcado por cicatrizes, aproximou-se primeiro, circulando-me lentamente enquanto eu ficava paralisada, sem saber o que esperavam de mim. Time permaneceu por perto, com uma linguagem corporal alerta, mas não alarmada. O lobo cinzento completou a sua inspeção e, em seguida, olhou diretamente para Tain, com uma expressão que, de alguma forma, transmitia incredulidade, mesmo com traços lupinos. Uma fêmea com pelo castanho avermelhado aproximou-se em seguida, sua avaliação aparentemente mais minuciosa, enquanto cheirava minhas roupas, meu cabelo, minha mão estendida. Olá, disse eu sem jeito, sentindo-me ridícula por falar em voz alta com criaturas que agora sabia serem tão inteligentes quanto qualquer humano. Suponho que sejam amigos de Tain. A loba vermelha emitiu um som que poderia ser de diversão antes de recuar para se juntar aos outros. O terceiro lobo, menor e aparentemente mais jovem, com pelo cinzento e preto modelado, parecia o mais abertamente curioso, inclinando a cabeça para mim de uma forma quase brincalhona. Tain moveu-se para o meu lado, pressionando a minha perna num gesto que parecia protetor. O lobo cinzento, que eu começava a suspeitar que fosse o alfa que a coisa tinha mencionado, soltou um latido curto e agudo que parecia conter uma ordem. Imediatamente, o lobo mais jovem desapareceu entre as árvores, movendo-se com uma velocidade surpreendente. O que está a acontecer? Sussurrei para Tain, embora soubesse que ele não poderia responder na sua forma atual. A fêmea vermelha aproximou-se novamente, desta vez carregando algo na boca. Um pacote de tecido que ela deixou cair aos meus pés. Abaixei-me para pegá-lo, percebendo que eram roupas. Uma camisa e calças simples, claramente destinadas a Tain. Compreendi. Tu vais voltar à tua forma original. Tain acenou com a cabeça, depois olhou significativamente para a caverna. Eu entendi a dica e recuei para dentro com as roupas, dando-lhe privacidade para a transformação. Através da entrada da caverna, vi os outros lobos formando um círculo protetor, com a atenção voltada para fora, como se estivessem de guarda. Vários minutos depois, Fain apareceu na entrada, agora em forma humana, e vestido com as roupas que seus companheiros de matilha lhe deram. Seu cabelo estava despenteado, sua expressão cansada, mas alerta. Eles têm me procurado desde que desapareci, explicou sem preâmbulos. Quando sentiram a minha transformação esta manhã, mudaram de rumo para nos interceptar. Isso é bom, certo? Perguntei, com um misto de alívio e uma nova ansiedade pela presença de mais metamorfos, mais proteção. A sua expressão permaneceu séria. Eles trazem notícias. Os caçadores de Sullivan dividiram as suas forças. Alguns ainda seguem o meu rastro original. Mas outros, hesitou. Outros estavam a caminho da tua cabana quando a minha alcateia captou o cheiro deles. Um medo frio percorreu-me. A minha cabana? Mas por que iriam para lá se estão a seguir-te? Porque sabem o que tu és para mim agora,
disse Train suavemente. E levar a criada de um metamorfo é a maneira mais fácil de atraí-los para uma armadilha. A revelação atingiu-me como um golpe físico. Como eles poderiam saber? Eu nem sabia até ontem. Tain passou a mão pelo cabelo escuro, com uma expressão preocupada. Existem maneiras, magia antiga, que podem detectar a formação de laços de companheirismo. É assim que a família de Sullivan caça a minha espécie há gerações. Eles procuram aqueles com potencial para tais conexões e os usam como isca. Então, eu já estava marcada de alguma forma, mesmo antes de nos conhecermos. A ideia de que eu estava involuntariamente envolvida nesse conflito sobrenatural, muito antes de encontrar Fane, me causou uma onda de tontura. Não exatamente, respondeu Tain, guiando-me de volta para sentar-me contra a parede da caverna. O potencial estava lá, adormecido. Quando nos conhecemos, quando você me ajudou, ele começou a se ativar. E quando eu me transformei esta manhã, isso deve ter enviado um pulso de energia que aqueles sintonizados com essas coisas poderiam detectar. O lobo cinzento apareceu na entrada da caverna, a sua forma enorme bloqueando grande parte do luar. Ele fixou-me com um olhar intenso que parecia comunicar muito. Alice diz, precisamos de nos mover, traduziu Tain. Eles detectaram atividade de caçadores a menos de 16 quilômetros ao sul. Alice, repeti, olhando para o imponente lobo com uma nova compreensão. O Alfa. Tain acenou com a cabeça. Ele lidera a nossa alcateia há mais de um século. Se alguém pode nos levar em segurança ao nosso território, é ele. A fêmea ruiva juntou-se a Alice na entrada, seus olhos inteligentes avaliando-me com uma franqueza desconcertante. Essa é Annie, disse Tain, nossa melhor rastreadora. E o mais jovem é Cale, o mais novo da matilha, mas ferozmente leal. E tentei processar o fato de que esses lobos eram pessoas, indivíduos com nomes, histórias e personalidades. Pessoas que presumivelmente podiam assumir a forma humana, tal como aquela coisa tinha feito. Por que é que não se transformam? Perguntei. Não seria mais fácil comunicar? É mais seguro permanecer como lobos enquanto estamos expostos, explicou Fane. O cheiro humano se espalha mais longe e somos menos visíveis como animais se algum caminhante ou caçador passar por aqui. Além disso, Alice prefere essa forma. Diz que mantém o seu pensamento mais claro. Alice emitiu um som que poderia ser de concordância antes de se virar, claramente esperando que o seguíssemos. Feain me ajudou a levantar, seu toque demorando talvez um pouco mais do que o necessário. Viajaremos durante a noite, disse ele. A minha matilha conhece estas montanhas intimamente. Cada caverna, cada passagem escondida. Ao amanhecer, devemos chegar aos limites externos do nosso território. E depois? Perguntei, colocando a minha mochila nos ombros. O que acontece quando chegarmos lá? Algo suavizou nos olhos dourados de Tain. Então verás o lar para o qual tenho tentado voltar há um mês. Um lugar onde a minha espécie vive em segredo há séculos. Partimos durante a noite. Os 4 lobos formaram uma formação protetora à minha volta. Alice e Anne na frente, Fine ao meu lado e Kelly na retaguarda. A escuridão que deveria ser impenetrável, aparentemente não era um obstáculo para eles, pois se moviam com precisão confiante por um terreno que me fazia tropeçar, apesar dos meus passos cuidadosos. Após quase uma hora de progresso lento, Fine parou abruptamente, virando-se para mim com preocupação. Isto não está a funcionar. Não consegues ver bem e estás a fazer muito barulho. Antes que eu pudesse responder, ele já estava a tirar a camisa emprestada pela cabeça. Preciso de me transformar novamente. Vais cavalgar como fizeste antes, mas as tuas roupas, comecei, novamente envergonhado pela praticidade da sua dupla natureza. Kyle vai carregá-las, disse ele, já desatando os sapatos simples que usava. É mais importante que nos movamos rapidamente agora. Os caçadores estão muito perto para nos sentirmos confortáveis. Virei-me enquanto ele se despia, ouvindo os sons agora familiares da transformação atrás de mim. Quando olhei para trás, Fine, o lobo, estava à espera, os seus olhos dourados refletindo o luar. Alice emitiu um som que parecia quase uma aprovação antes de continuar a avançar, claramente esperando que o seguíssemos. Cavalgar nas costas de Time pela floresta noturna era ainda mais surreal do que tinha sido durante o dia. O mundo estava reduzido a sombras e manchas prateadas de luar. As únicas constantes eram o calor do seu corpo debaixo de mim
e o movimento rítmico dos seus músculos enquanto ele navegava pelo terreno traiçoeiro. Os outros lobos acompanhavam-nos como fantasmas, desaparecendo ocasionalmente de vista, apenas para reaparecerem momentos depois. Moviam-se com uma coordenação que revelava anos a caçar juntos, comunicando através de sinais subtis que eu não conseguia interpretar. Viajamos assim durante horas, com as montanhas a tornarem-se mais íngremes e acidentadas à nossa volta. Quando pensei que não aguentaria mais o ar frio da noite, Alice nos conduziu a uma passagem estreita entre rochas imponentes. O caminho serpenteava para cima, tornando-se tão íngreme em alguns pontos que tive que deslizar das costas de Fine e escalar usando as mãos e os pés. Perto do topo da passagem, Alice parou de repente, levantando a cabeça enquanto farejava o ar. Os outros lobos imediatamente ficaram tensos, formando um círculo apertado ao meu redor. Um grunhido baixo ressoou da garganta de Alice, um som de aviso inconfundível. Fine empurrou-me em direção a uma fenda na parede rochosa, com uma intenção clara: esconder-me. Espremei-me no espaço estreito, com o coração a bater forte, enquanto os lobos assumiam posições defensivas, com os corpos baixos e prontos para o confronto. Durante vários minutos agonizantes, nada aconteceu. Então, trazido pela brisa noturna, veio o som de vozes. Vozes humanas falando em tons baixos e urgentes. Do meu esconderijo, eu conseguia distinguir fragmentos da conversa. Definitivamente passou por aqui. Apenas munição de prata. Levem a rapariga viva, se possível. As vozes se aproximaram, acompanhadas pelo barulho de botas no chão rochoso. Eu me encolhi ainda mais no meu esconderijo, mal ousando respirar. Através de uma abertura nas rochas, pude ver Alice sinalizar para Nar e Cale, que se misturaram às sombras de ambos os lados do caminho. O que aconteceu a seguir desenrolou-se com tanta rapidez que os meus olhos humanos mal conseguiam acompanhar. Quando o primeiro caçador contornou a curva da passagem, Alice lançou-se da sua posição. Uma sombra silenciosa e letal que colidiu com o homem antes que ele pudesse levantar a sua arma. Simultaneamente, N atacou do lado oposto, os seus dentes encontrando o braço do segundo caçador com precisão cirúrgica. Fine permaneceu ao lado do meu esconderijo, o corpo tenso, pronto para defender se alguma ameaça rompesse o ataque dos outros. Através da minha visão limitada, vi Alice imobilizar o primeiro caçador no chão. Os dentes estavam a centímetros da garganta do homem. Para minha surpresa, o caçador riu. Um som frio e sobrenatural que ecoou nas paredes rochosas. "Não vais me matar, besta", disse ele com uma confiança assustadora. "Não enquanto tivermos o teu povo." Alice congelou, o seu rosnado vacilando por apenas um instante. Foi o suficiente. O caçador debaixo dele contorceu-se, tirando um pequeno objeto do casaco que pressionou contra o lado do lobo. Um flash de luz azul irrompeu, acompanhado por um som agudo que doía até aos meus ouvidos humanos. Alice recuou, o seu corpo enorme convulsionando como se tivesse sido atingido por eletricidade. "Não!" exclamei, o som escapando antes que eu pudesse impedi-lo. A cabeça do caçador virou-se na minha direção, os seus olhos encontrando os meus através da abertura nas rochas. Um sorriso lento e terrível espalhou-se pelo seu rosto. "Aí está você", disse ele suavemente. "A companheira." Fine explodiu em movimento, colocando-se entre o caçador e o meu esconderijo com um rosnado que parecia abalar a própria montanha sob nós. O caçador levantou o seu estranho dispositivo, mas antes que pudesse ativá-lo, Kyle atacou por trás, derrubando o homem para a frente. O dispositivo deslizou pelo chão rochoso, parando na beira do caminho. Nar havia subjugado o segundo caçador, mas um terceiro emergiu das sombras mais abaixo na passagem, com uma arma convencional levantada. O tiro rompeu a noite. A bala atingiu a rocha a poucos centímetros de onde Kelly lutava com o primeiro caçador. Tudo parecia desacelerar. Vi F hesitar, dividido entre proteger-me e ajudar os seus companheiros. Vi Alice a lutar para se levantar, ainda desorientado pelo que quer que o dispositivo tivesse feito com ele. E vi o terceiro caçador a mirar novamente, desta vez com Fain na mira. Sem pensar, saí do meu esconderijo, mergulhando em direção ao dispositivo caído no chão. Os meus dedos fecharam-se em torno dele no momento em que o caçador disparou novamente. A bala passou longe, ricocheteando na rocha com uma chuva de faíscas.
O dispositivo era simples, um pequeno cilindro de metal com um botão numa das extremidades. Agindo por puro instinto, apontei-o para o caçador armado e apertei. A mesma luz azul irrompeu, acompanhada por aquele som doloroso. O caçador largou a arma, agarrando a cabeça e caindo de joelhos. O efeito no humano foi menos severo do que tinha sido em Ellis, mas ainda assim claramente debilitante. Thine, gritei. A luz também os afeta. Compreensão brilhou nos seus olhos dourados. Com um propósito renovado, ele atacou o primeiro caçador, que agora procurava uma arma no seu cinto. Cale, seguindo o exemplo de Tyne, foi atrás do segundo homem, que se tinha libertado do aperto de Nar. No caos que se seguiu, mantive o dispositivo apontado para o terceiro caçador, impedindo-o de se recuperar. Ellis recuperou o equilíbrio e juntou-se à briga, fechando suas mandíbulas enormes em torno do braço do primeiro caçador com um estalo repugnante de ossos. A escaramuça terminou tão rapidamente quanto começou. Os caçadores, percebendo que estavam em desvantagem, recuaram pela passagem, um deles carregando seu companheiro ferido. A sua retirada pareceu fácil demais, e o sorriso frio do caçador-líder permaneceu na minha mente como um mau presságio. Quando o silêncio voltou, Fain retornou ao meu lado, verificando se eu estava ferido com movimentos ansiosos. Eu tremia, ainda segurando o dispositivo na mão. Estou bem, assegurei-lhe, embora minha voz tremesse. O que foi isso? O que acabei de fazer? Ellis aproximou-se, o seu respeito por mim visivelmente alterado após a minha intervenção. Ele cutucou o dispositivo com o nariz, depois olhou para Tyne significativamente. É um disruptor sônico, explicou Tyne após um momento. Projetado especificamente para atingir os nossos sentidos aprimorados. O facto de ter afetado os caçadores também sugere que eles foram aprimorados de alguma forma. O homem disse que eles têm o seu povo, disse eu baixinho. O que ele quis dizer? Fine trocou um olhar com Ellis. Alguma comunicação silenciosa entre eles. Tivemos membros da nossa matilha desaparecidos no último ano, admitiu. Presumimos que eles tivessem sido mortos, mas se Sullivan os mantém em cativeiro, as implicações pairavam no ar entre nós, adicionando uma nova urgência à nossa jornada. Ellis deu um latido agudo, claramente uma ordem para partirmos. Desta vez, não houve discussão. Continuamos durante a noite com um propósito renovado, o encontro com os caçadores tendo abalado qualquer complacência do nosso grupo. Quando o amanhecer começou a clarear o céu oriental, tínhamos atravessado a passagem e descido para um vale escondido aninhado no alto das montanhas. Quando os primeiros raios de sol tocaram o fundo do vale, eu suspirei com a visão que se revelou diante de nós. Aninhadas entre pinheiros antigos, havia uma coleção de cabanas e estruturas maiores que se misturavam tão perfeitamente com o ambiente natural que eram quase invisíveis do ar. Fumo subia das chaminés de pedra e, à medida que nos aproximávamos, vi figuras a se movimentar, algumas com forma humana, outras como lobos. Bem-vindos ao refúgio dos lobos, disse Thine suavemente, tendo voltado à forma humana e rapidamente vestido as roupas que Cale carregava em nossa casa há 300 anos. À medida que descíamos para o vale, as pessoas começaram a notar a nossa aproximação. A notícia da nossa chegada espalhou-se rapidamente e, em pouco tempo, uma multidão se reuniu na borda do povoado. Alguns se transformaram de lobos em humanos diante dos meus olhos, vestindo apressadamente as roupas trazidas por outros. Suas expressões variavam entre curiosidade e suspeita total ao me olharem. Uma mulher idosa abriu caminho entre a multidão, os seus cabelos prateados brilhando à luz da manhã. Apesar da sua idade aparente, ela movia-se com a graciosidade fluida que eu estava a começar a reconhecer como característica dos metamorfos. Thine, disse ela, a voz embargada pela emoção enquanto o abraçava. Temíamos o pior. Avó, ele respondeu, retribuindo o abraço antes de se virar para me incluir. Esta é a mulher que me salvou. Minha companheira. A palavra pairou no ar, causando uma onda de murmúrios entre a multidão reunida. Os olhos da idosa, da mesma tonalidade dourada que os meus, arregalaram-se enquanto ela me estudava com um interesse renovado. Uma companheira humana, disse ela com admiração na voz. Depois de todos estes séculos, ela deu um passo à frente, segurando as minhas mãos nas suas mãos envelhecidas. Filha, compreendes do que te tornaste parte? O que significa estar ligada a um da nossa espécie? Encarei o seu olhar com firmeza,
encontrando uma força que não sabia que possuía. Não totalmente, admiti, mas estou a começar a aprender. Ela sorriu. Um sorriso tão parecido com o dela que o meu coração se apertou. O que ela disse suavemente é realmente um ótimo começo.